Fala, turma, sejam todos bem-vindos. Bruno Cunha aqui com vocês, com o Daniel da Porcel, ele tá aqui, ó. E aí, Daniel? Belezinha? A gente acabou de fazer um vídeo, né, Daniel? Sobre aquela Mercedes ali que explodiu. Isso mesmo. E a gente tá trocando uma ideia, porque eu tava vendo uns upzinhos aí, usadinho, né, carrinho bom e tal. Ele me contou, na verdade eu nem sabia, que esse cara aqui tá com um problemão, não é, Daniel? Tá com problema intermitente, pessoal. E eu fiquei boladão, cara, porque o negócio... Eu vou ser bem sincero, tá? É o seguinte, é um assunto que eu estudei na faculdade, quando eu fazia geração, mas eu não lembro o nome. Vocês vão ver ainda, vocês vão ver, a gente vai continuar, né? Vamos trocar ideia. E é o seguinte, fala intermitente, né, Daniel? Isso mesmo. De arrefecimento. Isso mesmo, pessoal. Vamos contar então o que acontece. E o que você descobriu aí? Vamos lá, o que aconteceu com esse carro? O proprietário chegou com o carro aqui, o painel acusando 90 graus na partida, a ventoinha acionando o segundo estágio. Primeiro passo, plugar scanner, verificar o que estava acontecendo. O carro, na primeira partida de manhã cedo, o carro estava acusando, ele não passava de 90 graus no painel, tá? Só que no meio scanner estava acusando 120 graus. Estranho, né? Primeiro passo... Ou seja, peraí, vamos lá, vamos fazer a turma entender. 90 graus no painel e no scanner 110. 120 graus. 120 graus. Isso pode ser até uma estratégia da montadora, tá? Não vamos, porque esse painel ele é digital, a temperatura. Para não... Mas o carro estava em segundo estágio a ventoinha ou funcionamento inadequado. Modo de emergência estourado, modo de emergência. Primeiro passo, verificar sensor de temperatura. Verificamos o sensor de temperatura, o funcionamento dele não estava correto. Substituímos por uma outra peça original. Liberamos o carro. O carro passou uma semana funcionando perfeito. O dono entrou em contato e falou: Daniel, o carro está com problema de novo. Só com um problema um pouco assim, está acontecendo, mas não na mesma escala. Fomos fazendo diagnóstico e não descobre. Esse carro está aqui quase... Demorou quase uns 10 dias, pessoal, para descobrir. Porque é um problema, assim, louco, que nunca pegamos. Deixa eu só falar uma coisa. Pessoal, é o seguinte, o carro tá no elevador aqui, mas esse elevador ele é hidráulico, tá? Essa Mercedes aqui, ela tá parada, o carro tá realmente aí. Contrava, né, o elevador. Isso, esse elevador hidráulico contrava, então não tem risco, tá, pessoal? Isso, e ele tá aí mesmo porque tá esperando chegar um negocinho que você vai contar pra galera, tá? Isso mesmo. Então vamos lá. Aí o que aconteceu? Olha o funkzão aí, pessoal. Vamos. O que aconteceu? Esse veículo, ele tava passando, por incrível que pareça, a gente descobriu que o primeiro sensor, ele estourou. Não sei o porquê, ele estourou. Ele tem dois sensores? Não, o primeiro sensor, o sensor que a gente trocou. Ah, tá, a primeira tentativa. Isso mesmo. Ele estourou por algum motivo e foi contaminando dentro do chicote, foi contaminando com o líquido do arrefecimento aditivo. E esse líquido do arrefecimento à base de etileno glicol, devagarzinho, esse carro tem 90 mil, chegou dentro do módulo. Deu pau na parte de arrefecimento, deu problema na parte de arrefecimento do módulo. Loucura, né? Porque assim, é um problema, não tenho o que falar. E o que aconteceu em cima disso? Tivemos que comprar um módulo novo em concessionária, fazer toda a reprogramação e trocar o chicote desse carro. É engraçado falar porque, poxa, a água ela subiu e desceu. Tem um processo, o Bruno vai falar um pouquinho mais, ele até estudou sobre isso, tem um processo que a água ela consegue seguir os caminhos, né? Na verdade eu não lembro o nome, cara, é por moléculas, estudei isso, mas não lembro mesmo. Mas tem o nome, se você souber, escreve aqui embaixo. Quando a água ela consegue caminhar por molécula, por fio, assim, e consegue fazer um caminho, ela sobe, desce, faz curva. Ela segue o caminho do fio, né, por dentro. E aí a água foi devagarzinho contaminando o módulo e descobrimos como. Não tava, a gente via que era um problema muito louco, já sabia que era algum problema de módulo, testamos no osciloscópio, etc. Mas não estava conseguindo saber qual era a causa do problema. E qual é a causa real do problema? A água estava seguindo, ela caía dentro do módulo e danificou o módulo. Ou seja, a água foi conduzida pelo fio, tá? E detalhe, o sensor é embaixo, mais ou menos, vamos supor, pensando que o sensor está nessa altura, o chicote do módulo ele faz assim, faz uma curva e sobe para cá. Então a água subiu. Vamos fazer uma simulação só para tu me entender. É o seguinte, imagina que aqui, ó, essa ponta aqui é o sensor de temperatura, né, correto? Isso mesmo. E aqui, ó, esse fio aqui, ó, ele tá ligado no módulo aqui, ó, que é o módulo. Que faz isso? Esse processo que eu não lembro o nome, ele consegue caminhar por dentro do fio, tá? Mas precisa de muito tempo, porque, tipo, é molécula mesmo. E ele consegue chegar lá. E é onde que ele bate? No pino do módulo. E aí o que aconteceu? Quando que eu tirei o plug do módulo, eu vi Zinabre. Falei, Zinabre? Estranho, um carro novo, né? Limpa contato, higienização, etc. Não descobre, abriu o módulo. Quando eu abri o módulo estava rosa de arrefecimento. Ou seja... Tchau, módulo.
Aí, ó. E pra você não sabe, o módulo fica bem aqui, ó, desse carro. E tá? assim, falando até com concessionária, a própria concessionária falou que é muito difícil pegar, pegou 1, 2, mas assim, você que tem um Up, fica atento, porque às vezes você Up, talvez o Gol, aquele com já motor 3 cilindros, etc. Fica atento, porque pode ser um problema crônico. Pode ser uma coisa que ainda não... Que não tá aparecendo muito. Mas em breve... Em breve vai aparecer. Você é amigo reparador, também entusiasta, às vezes tá com um Up desse e não descobre, pô, meu carro fica ligando a ventoinha quando liga. Às vezes o cara tá louco, já não sabe o que fazer. Trocou sensor. Troca um monte de coisa, troca... Detalhe, esse carro, se eu não me engano, o que acontece? Esse carro, ele também tava com um erro no acionamento da ventoinha. Às vezes, o carro tava super quente e a ventoinha também não entrava. Ar-condicionado, às vezes, ligava, tava dando alguma variação. Tava muito louco. Esse carro passou por outra mecânica e condenaram o cabeçote do carro. Nossa, nada a ver, né? Condenaram o cabeçote termostático, aquele orçamento cabuloso, gigante e sem análise, sabe? Sem uma análise. Pensa, porque o que acontece? Como que o carro tava errando na temperatura, já tinham trocado o sensor, não sei o que, ficaram trocando peça sem fazer diagnóstico. E só falar pra vocês uma coisa, que é o seguinte, se você trocar o sensor de temperatura, não vai adiantar nada, porque já tá oxidado lá no módulo, correto? O problema, se você... É que é difícil de... Até você chegar no diagnóstico, né? Vai um tempo. Só que quando começa a dar esse defeito, já tá oxidado. Isso mesmo. E assim, pra gente... Eu demorei porque foi um defeito novo, algo que você tem que estudar, pesquisar. Eu mesmo fiz esse diagnóstico. E assim, vi um pouquinho num dia, vi um pouquinho no outro dia. E quando que descobriu, aí você vai abrir o módulo. Na hora que você abre o módulo, você vê aquela quantidade de líquido de arrefecimento, você não consegue entender. De onde que veio aquela água? Às vezes as pessoas podem até achar que, tipo assim, imagina que eu levo o carro no lava rápido. Entrei, não sei o que lá. Mas assim, é uma coisa... Mas só que ali é blindado, ali é fechado. É blindado, não tem. Pode entrar água no conector, tô dando exemplo, mas é muito difícil. É muito raro, até pela posição, mas... Ele tem umas borrachas e vedações. Eu acho que a gente tem algum módulo aqui. Mas olha só, uma coisa que eu acho que te ajudou também é o seguinte. O fato dele estar com o aditivo, cara, por causa da coloração. Sim, então, se tá só com água... Porque só tá com água, você pode falar, pô, alguém lavou aqui, chegou água. O aditivo, ele serve pra gente verificar se tem vazamento, porque ele suja seu chão na sua casa. Ele serve anti-fervura. O corante dele já é dedicado anti-fervura, anti-corrosão. E, pessoal, um ponto novo que poucas pessoas sabem da função do aditivo, ele também serve como aterramento. É verdade. Porque o aditivo, ele não conduz a eletricidade no sistema. Igual, vamos supor, a gente vê aqueles filmes americanos, sei lá, caiu um secador na banheira, a pessoa morreu eletrocutada. O aditivo, ele não conduz a eletricidade, ele serve como aterramento. Então, ele não tem condutância elétrica, acho que o nome é esse, me corrija se eu estiver errado. Então, o que acontece? Você pega alguns carros novos, principalmente carros híbridos. Por que o híbrido? Porque ele às vezes tem um motor degerador, e aquele motor é resfriado com aditivo. Se aquele motor tivesse aditivo, às vezes o sistema do carro fica muito louco por falta de um aditivo. Tiguan dá muito problema numa resistência que ela não consegue captar se o carro, vamos supor, o funcionamento do arrefecimento, quando que eu falo arrefecimento ventoinha, etc, não funciona ok, porque o carro está sem aditivo. Então assim, vamos seguir os parâmetros corretos. A montadora, o pessoal fala, a montadora faz tudo para economizar, plástico, não sei o quê. E por que ela coloca um bendito aditivo ali? Só que assim, um detalhe muito importante... mais profissional, na verdade. Isso. Né? Só que um detalhe muito importante, às vezes você pega um carro 2006, só a concentração do aditivo ainda tá boa, só que o que acontece? O aditivo também tem poder lubrificante, para não zoar a bomba da água, para não acontecer nada. Eu tô até com uma Jeep Compass aqui, que ela tem 69 mil quilômetros, é 2011... Não, desculpa pessoal, 2017, confundi o ano. E a bomba d'água foi pro saco. Por que a bomba d'água foi pro saco? Porque algum dia alguém colocou água, criou um ferrugem desgraçado ali no carro, o carro com 60 mil quilômetros, 2017, tá trocando conjunto de bomba d'água, trocando válvula termostática, tudo por culpa de uma aguinha. E não era, né, cara? E não era. Mas é isso daí. Então acho que esse é o vídeo de hoje, né, Daniel? Isso mesmo. Essa dica aí, então você que tem a opzinha aí, ó, tá disparando aí, ó, estágio direto, segundo estágio, modo de emergência. Bom, pode ser que seja, né? E sensor de temperatura também, porque vai acusar... Porque vai... Sensor de temperatura. O sensor de temperatura estourou, subiu o aditivo. Eu digo porque vai acusar sensor de temperatura. Sim, no scanner. No scanner. Aí você troca, aí você pega... Já deve ter gente que ter trocado 5, 6 sensores de temperatura, não funciona. O problema tá no módulo. Só que a saída tá queimada do sensor de temperatura. Existem possibilidades também de... Poxa, vou trocar só o módulo, não vou trocar o chicote. Aqui preferimos nesse carro trocar o chicote por riscos.
porque isso você pode simplesmente, o carro pode ferver, sobreaquecer e você condenar o motor do carro. E mantém o padrão aqui, né, da Porcel, Bosch Car da Service. Porcel e da Volkswagen, né? Com certeza. Dos dois juntos. Então, turma, esse é o vídeo de hoje, tá? Vou deixar aqui embaixo os dados da Porcel, tá? Bosch Service aqui de Atibaia. Lembrando que a gente tá na região Bragantina, aqui Atibaia, 60 km mais ou menos. De São Paulo. De São Paulo, tá bom? Se você tem um carro aí, um upzinho, tá maluco aí, não tá aguentando mais, liga aí com essa turminha. Se você tem uma MG aqui, ó, C63 explodiu, se você não viu esse vídeo, tem um vídeo que esse carro explodiu e na cara do Daniel, né? Lá tem a história, tá bom? Então, ou uma caminhonetona, ou ali ó, um palinho, não interessa, né, Daniel? Aqui Interessa. carro é carro, né? É de carro, aquele carrinho mais antiguinho, bem cuidado. Carro primo, um Passat CC. Então vai embora. AMG, Mas, BMW. mas também tem saveirinho ali, ó, e aqui tem Land, e assim vai. Demorou? Então, pessoal, aqui embaixo, aqui, dados na descrição, Instagram, WhatsApp, Facebook. Troca uma ideia com a turma aí, conta o que tá acontecendo com o seu carro, que de repente A gente pode ajudar. a gente vai ajudar. Demorou? Eu sou o Bruno Cunha, curte, compartilha, se inscreva e a gente se vê no próximo vídeo. Um abraço e fui!